Meu bebê tem 3 meses e está querendo sentar, o que é que eu faço? Essa é uma dúvida muito comum para quem tem um bebê nessa fase em casa. E é por isso que nesse vídeo eu vou esclarecer de uma vez por todas essa dúvida. Eu sou Rafaela Paiva, fisioterapeuta, especialista em bebês, e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. O bebê com 3 meses já consegue interagir melhor com seus pais, com o seu ambiente, e essa é uma fase que ele começa a desenvolver diversas habilidades. Por isso é uma fase muito importante para o desenvolvimento do bebê. Mas é preciso oferecer os estímulos adequados para o bebê conseguir desenvolver as habilidades que são esperadas. Por isso que nesse vídeo eu vou trazer 6 tópicos para você entender o que é que o bebê com 3 meses já precisa estar fazendo, como você vai incentivar e se já é possível colocar o bebê nessa fase sentado. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que o desenvolvimento do bebê acontece em um processo de evolução, ou seja, o bebê ele vai aprendendo a movimentar o seu corpo em uma ordem específica. E essa ordem é o controle dos movimentos, primeiro da cabeça, depois do pescoço e aí das costas e vai descendo. Então é da cabeça para os pés e do meio do corpo para as mãos, para as extremidades. Então é muito importante que a gente respeite esse processo de evolução dos movimentos do bebê, porque o cérebro do bebê também está crescendo e está amadurecendo, né? As células vão se tornando mais específicas nessa ordem. Então, se a gente incentiva o bebê da forma errada, se a gente pula as etapas do desenvolvimento, mais para frente o bebê acaba ficando com outras dificuldades que vão precisar ser corrigidas. Então, é muito importante respeitar essa sequência do desenvolvimento. E agora, o segundo tópico que eu preciso falar para vocês é quais são os movimentos que o bebê com 3 meses já faz. O que o bebê com 3 meses já consegue fazer. Então, lá quando o bebê nasceu, quando ele é recém-nascido, ele é todo molinho, não consegue fazer muitos movimentos. Ele se movimenta mais de forma involuntária, ou seja, por reflexo, não é o bebê que controla esses movimentos. A partir dessa experiência que o bebê vai tendo com o ambiente, vai interagindo com seus pais, ele vai começando a desenvolver. E nessa fase aqui dos 3 meses, o movimento que a gente já espera que o bebê consiga fazer é manter a cabeça firme. Então, quando a gente coloca o bebezinho de barriguinha para baixo nessa fase dos 3 meses, ele já levanta a cabeça e mantém a cabeça aqui levantada. Então, esse é o grande marco dessa fase que a gente espera que o bebê já consiga fazer. Então, como o bebê já tem o controle da cabeça aqui nessa fase, em todas as posturas que a gente carregar o bebê, né, a gente carrega ele no colo, ele de barriguinha para cima, ele já consegue movimentar bem a cabeça e manter a cabeça firme. Não fica mais com aquele pescoço caído, mole, como quando ele nasceu, né, como quando ele era menor. Além disso, nessa fase aqui, o bebê já começa a movimentar bastante também os braços e as pernas. Ainda não tem muita coordenação nesses movimentos, mas ele já movimenta bastante. Como ele tem o maior interesse em interagir com seus cuidadores, com o ambiente, ele acaba querendo movimentar o corpo. Mas ele vai tentando fazer esses movimentos e isso vai ser muito importante para ele ir aprendendo como é que movimenta. E para isso é muito importante que o bebê tenha um ambiente adequado para conseguir treinar esses movimentos, com os estímulos também que são adequados. Então, um ambiente que o bebê tenha liberdade para movimentar, que ele tenha aqueles incentivos, né, os brinquedos, a conversa, aquilo que chame a atenção para ele ter esse interesse em movimentar. E se esse vídeo já está sendo muito esclarecedor para você, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E a terceira coisa que eu preciso falar, né, a grande dúvida, meu bebê quer sentar e aí eu já posso colocar ele sentado? Então, uma coisa muito comum de acontecer nessa fase é esse movimento aqui, ó. Um movimento que a gente chama de movimento abdominal. O bebê levanta a cabeça e ele levanta essa partezinha aqui, como se ele fosse sentar. Mas isso não significa que o bebê vai sentar. É isso mesmo. Deixa eu explicar melhor para vocês. Então, esse movimento abdominal acontece porque, como eu falei para vocês, o bebê ele já tem um bom controle dos movimentos da cabeça, ele começa a controlar essa parte de cima das costas e a tentar movimentar a sua barriguinha. Então, ele começa a descobrir os músculos do seu corpo. Então, por isso que o bebê ele vai tentando fazer esse movimento, mas não significa que o bebê ele vai fazer isso e vai se colocar sentado. Inclusive, não é nem indicado que a gente pegue o bebê e puxe para sentar assim. Eu tenho um vídeo que eu falo mais especificamente sobre esse movimento, porque ele não é indicado, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, o que é que eu vou fazer com o meu bebê? Quer dizer que ele não quer sentar?
Isso, o bebê não vai sentar a partir desse movimento, então a gente não vai pegar o bebê aqui e vai puxar para sentar, a gente vai incentivar que ele use esse movimento para descobrir outras partes do seu corpo, para explorar o ambiente. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar os brinquedinhos mais aqui na lateral para o bebê ter interesse em virar para o lado. Então, a partir desse movimento que ele contrai os músculos da barriga, ele tenta virar para o lado e depois ele vai tentar virar para o bruços, que é um movimento muito importante, é o próximo marco que a gente espera que o bebê consiga. Outra coisa que a gente pode fazer também é colocar o bebê para brincar aqui nessa posição de lado. Então se o bebê ainda não conseguir virar, a gente ajuda o bebê a virar e deixa ele brincando aqui nessa posição, porque a partir daqui ele vai descobrindo que ele pode virar para um lado, que ele pode virar para o outro e depois ele vai tentando virar para o bruços. Então esse movimento abdominal não significa que é o bebê querendo sentar. E é muito importante que o sentar não seja antecipado, porque quando a gente antecipa esse movimento do sentar, o bebê pode ter outros prejuízos lá na frente. Então é muito importante incentivar o desenvolvimento do bebê nessa ordem, nessa sequência que a gente espera que aconteça. E se você quer saber o passo a passo de como ajudar no desenvolvimento do seu bebê de 0 a 24 meses, clique no link da descrição e conheça o método Desempede, que é o meu treinamento online para mamães, que te ensina como ajudar seu bebê a realizar todos os movimentos, desde o berço até o andar sem atrasos. Então, o bebê com 3 meses pode sentar. O sentar significa a gente pegar o bebê, colocar ele sentado e ele ficar aqui sentado sem nenhum tipo de apoio, ficar aqui sentado sozinho. Então não, o bebê nessa fase ele não está preparado para sentar, ele só tem o controle desses músculos aqui da cabeça e começa essa parte de cima das costas. E para o bebê conseguir sentar com equilíbrio, ele precisa ter os músculos fortes da cabeça, das costas toda, da barriga. Então ele precisa ter um bom equilíbrio nessa parte toda aqui. E o bebê vai desenvolvendo isso à medida que ele vai fazendo os outros movimentos. Então nessa fase a gente não deve colocar o bebê sentado. Mas isso não significa que a gente não possa carregar o bebê desta forma aqui, em que ele esteja mais verticalizado. Aqui a gente está dando o apoio para o bebê e ele só precisa ter o controle da cabeça. Então carregar o bebê assim não tem problema, em cadeirinha ou no nosso colo, a gente dando esse suporte das costas, porque ele ainda não tem os músculos das costas fortes para conseguir suportar o peso do seu corpo. E agora eu quero trazer para vocês como vocês podem incentivar o desenvolvimento do seu bebê nessa fase. Então, os estímulos que são adequados para essa fase é deixar o bebê explorar os movimentos dele, tanto de barriguinha para cima, como de bruços, de barriguinha para baixo. Então a gente vai incentivando o bebê a explorar aqui nessas posições e principalmente, em um ambiente que ele tenha mais liberdade, que seja mais firme, ou seja, no chão. Então a gente vai colocando os brinquedos aqui e vai dando essa liberdade para o bebê explorar. Porque é a partir dessa posição deitada que o bebê vai conseguindo controlar os movimentos do seu corpo e vai aprendendo os movimentos do rolar, de barriguinha para baixo. Ele vai levantando cada vez mais e aí faz o movimento da esfinge, que é o movimento que o bebê sustenta o peso do corpo nas mãos. E aí o bebê vai tentando deslocar de alguma forma o corpo, realizando o movimento do pivotear. Então todos esses movimentos eles vêm antes do sentar. E é por isso que a gente precisa esperar o bebê aprender a fazer esses movimentos para depois incentivar o movimento do sentar. E eu tenho um vídeo falando sobre todos esses movimentos que eu vou deixar o link na descrição. E a última coisa aqui que eu preciso falar para vocês é quando realmente é esperado que o bebê consiga sentar sozinho com total equilíbrio. Então o movimento do sentar não é um movimento que a gente espera que o bebê com 6 meses já tenha que estar fazendo. Pode começar com 6, mas é esperado até os 8 meses. Então o bebê tem de 6 a 8 meses para aprender esse movimento. Então não precisa ter essa pressa e acabar pulando os outros movimentos que também são importantes para o bebê, para colocar o bebê logo sentado. É muito importante que esse movimento seja incentivado no momento certo para que não tenha nenhum tipo de prejuízo. Então assista também esse vídeo.